Konnichiwa, todo mundo genki? Todo mundo bem aqui? Estamos bem, apesar desse calor, como o Japão tá quente. Este é um período assim que eu digo que não gosto muito, que é tão quente, tão abafado que não tem vento. Então, se a gente sai de casa, fica longe do ar-condicionado, quando a gente tá na rua, a gente assim derrete. Então a gente tá bem apesar do calor, e nesse calor a gente tem que tomar muito cuidado, tomar muito líquido, mesmo que a gente não esteja com sede. Ainda tem um agravante, a máscara, né? E a gente recebeu aqui até o jornalzinho da prefeitura instruindo, se a gente estiver sozinho, tire a máscara, mas se tiver assim ou com outras pessoas e puder ficar um pouco afastado, abaixar a máscara e deixar o nariz para fora, porque ficar com a máscara chega a sufocar. Então a gente tem que ali tomar cautela, prestando atenção na questão da infecção e também na questão do calor, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado nesse período, né, de calor aqui no Japão. E nesse devocional, na verdade, não será somente este. Eu vou estar falando sobre criança e adolescente, sobre a família. E este devocional, o primeiro, que eu vou intitular como História da Carochinha, será todos esses vídeos com base lá em Provérbios 22, no versículo 6. Instrui o menino ou criança ou pequenino no caminho em que se deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, a partir dessa semana, eu vou fazer alguns devocionais voltados à família, à criança e adolescente. É um tema que eu gosto bastante, até porque é minha área de formação e anos de trabalho, de especializações. Então, eu gosto bastante desse tema. Então, concilia a questão de ser uma profissional da área e também ser mãe. Eu tenho 3 meninos, eu tenho uma adolescente, uma criança e, vamos dizer assim, um bebê que está em transição para ser uma criança. Um de 15, um de 10 e um de 2 anos. Então, ao mesmo tempo, estou nas 3 fases, né? Acompanhando cada um. Então, eu acho que é bem pertinente esse assunto, ainda mais nos dias que nós estamos vivendo hoje, com esse aumento da violência, o distanciamento das pessoas, de onde está, né, surgindo isso, porque esse versículo, né, que coloca aqui que se a gente ensina o pequenino, quando fica grande ele não vai se desviar. Mas o que está acontecendo, né, que está aumentando a violência, adolescentes rebeldes, né, com vários problemas, até com criança já começando com uma rebeldia com os pais. O que está acontecendo é uma geração criticando a outra geração. A gente tem aí A, Y, F, G, H, daqui a pouco a gente vai ter o alfabeto inteiro classificando as gerações, né, as nossas gerações. Mas o que acontece? Então, bora lá refletir. Eu gosto muito desse versículo porque aqui Salomão já canta a bola e já diz, se prestar bem atenção nesse versículo, a gente aqui tem tudo, tem tudo. Então a gente vai esmiuçar pedacinho por pedacinho desse versículo e a gente vai ver que educar filho não tem nenhum mistério, não é nenhum bicho de 7 cabeças. O que acontece mesmo é a nossa falta de atenção, é a nossa falta de querer compreender o próximo, né? E quando a gente fala próximo, a gente olha assim, uma pessoa distante, né? Ah, é o próximo. Mas o primeiro dos próximos é a nossa família, é a nossa casa. Mas eu não posso deixar aqui de pano de fundo nesse primeiro vídeo que família não são iguais. Tem vários que a gente chama de, em termo técnico, de arranjos, né? De formatos, de formação. Então, a sua família, a minha família, não tem como ser parâmetro de outras famílias. E as nossas famílias que a gente conhece, né? A gente como família brasileira, cada país, região tem seus hábitos e seus costumes. Então, a formação também da família, os valores, ele tem uma variação muito grande aí no nosso planeta. Então,
os problemas que nós temos, né, em relação à dinâmica familiar, ela tem diferença em relação a alguns outros problemas em outras partes do mundo, porque parte sempre dos valores em que aquela família foi formada. Nesse primeiro vídeo é importante a gente começar do início, né, para a linha do raciocínio ficar completa. Vamos começar pela família. Então, família aqui já definimos que família não tem um formato específico, tem hábitos e costumes diferentes. Aí que mora o início das nossas, assim, reflexões, né? Porque não é uma, são várias, o início das nossas reflexões. A família é a base, o alicerce de qualquer criação de filhos. Porque é dali que essas crianças vão aprender os primeiros hábitos e costumes e valores. Por isso que Salomão, assim, com muita sabedoria, com esse versículo, ele já cantou a bola de tudo, que a criança é a base, é o alicerce. Então, o que está acontecendo que muitos acham, né, que está criando o filho num caminho certo e fica grande ali, fica perdido? Será que ele realmente está perdido? Então, vamos lá olhar no início. Não tem como a gente abranger, né, colocar aqui todas as causas, mas a maioria das causas em relação à criança e ao adolescente é tratar ou a criança como um mini adulto ou menosprezar o raciocínio dela, a inteligência dela, achando que ela tá ali na casa sem entender nada. Infelizmente o tempo ele não vai parar e não vai voltar atrás. Então todo dia a gente necessita, quando a gente tem filhos, fazer aquele dia um dia de memórias, em que a gente precisa, apesar de qualquer problema, apesar de qualquer adversidade, quando se tem criança e adolescente, tem filhos ali em formação, é criar memórias para esses filhos, valores para esses filhos, vínculos, atenção, ouvir. Hoje a gente vive num mundo em que ninguém se ouve, não tem nem paciência de terminar de ouvir uma frase, tanto que as redes sociais cada vez mais diminuem a quantidade de tempo de vídeo, porque as pessoas não têm mais paciência de ouvir, de prestar atenção, de refletir. Tudo é muito rápido, tudo tem que se resumir em uma palavra, tudo tem que resumir em uma imagem, e não funciona assim. Não funciona assim na formação dos nossos filhos. Eles precisam de tempo, de repetição, de estar ali com ele. E quando fala em si, instrui o menino no caminho que se deve andar, isso é um caminho prático, ele está no dia a dia, ele está ali, ó, te olhando, te observando. Se você não alcança os seus filhos, muito menos vai alcançar alguém na rua. Se você não consegue ter vínculo com seus filhos, o vínculo da rua é tudo fake. Você é uma outra pessoa, usa uma máscara, não é a pessoa de verdade. O que nós somos de verdade, a gente tem que ser em casa e refletir na rua. Não ser na rua e não ser em casa. Tratar a casa só como uma casa. De não tornar um lar, né? A casa precisa ser um lar em que todos devem gostar de estar ali, de conviver, apesar das diferenças de pensamentos de cada um, né? Espero vocês no próximo vídeo, uma excelente semana, olha, muita luz, muita paz. Eu sei que a gente não vive em um momento muito propício, né? Que ser feliz, estar positivo, né? Ter fé é algo assim que a gente precisa exercitar com muito afinco, com muita vontade, porque hoje em dia, todos os dias a gente ouve notícia ruim, né? Tem notícia boa, mas a maioria das notícias é ruim, mas a gente continua ali, ó, resiliente, firme, forte, fé, com foco, que apesar das lutas, a gente sabe que a gente está no lado do time vencedor, que o bem já venceu e que Deus está conosco em cada momento. E está ali, ó, segurando cada lágrima, segurando
cada sentimento de dor, né? E vai nos dar força, vai nos dar força. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer, isso com certeza. Espero vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!